Mãe, amor sem explicação. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity, imobiliária genuinamente rondonense, incorporando projetos próprios em áreas industriais, comerciais e residenciais na região oeste do Paraná. Acesse agora integrityimoveis.com.br. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Casa das Joias, uma loja completa de requinte e bom gosto em um ambiente moderno e aconchegante. Ourivesaria, ótica, joias, semijoias, óculos de grau e solares, receituário de óculos, relógios, tudo ao seu dispor. Confira as nossas novidades. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Kyu Gastrobar, o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon, uma deliciosa esteira de sushi às sextas e sábados à noite, também com opções de à la carte e delivery, e de segunda a sábado, das 11 às 14 horas, delicioso almoço com comida brasileira, buffet por quilo, livre e mensalistas. Venha viver essa experiência. Lorita Atelier, cortinas sob medida, persiana sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budmeier, essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu! E Saúde Livre Vacinas, a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil. Você sabia que a vacinação anual contra a gripe está chegando? A lista de espera já está aberta. Vacina contra a gripe? Só na Saúde Livre. E atenção empresário, temos condições únicas para proteger os seus colaboradores. Faça sua reserva pelo WhatsApp 45 99853 1212. Saúde Livre Vacinas, cuidando de você e de quem você ama. Olá, no próximo domingo é o Dia das Mães e só quem é mãe sabe explicar esse sentimento, ou melhor, talvez nem consiga expressar com palavras. E para falar a respeito de um testemunho muito lindo, estou recebendo a minha amiga e irmã Lidiane da Silva de Melo, a Lid, que nos conhecemos há uns 20 anos, mas somos jovens, que fique claro isso, e que vai falar um pouquinho a respeito da maternidade, de um testemunho muito lindo a respeito também do seu filho Levi. Lid, seja muito bem-vinda ao programa Paz. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Kelly, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. E vamos falar a respeito desse testemunho lindo. Lid, primeiramente conte um pouquinho pra gente a respeito da sua vida. Há quanto tempo você é casada e também quando que você teve o desejo de ser mãe? Então, eu sou casada há 14 anos, quase 14 anos, né? E quando nós estávamos 10 anos casados, então resolvemos ter um filho, né? E Deus nos abençoou. No início ali, fiquei meio assim porque a questão da tireoide, né? Então andei lendo algumas coisas que teria alguma dificuldade para engravidar, mas graças a Deus o Senhor nos abençoou, né? Com o nosso filho, Levi, e hoje está com 4 anos.
quase 5. E o tempo passa muito rápido. E aí a gestação, né, Lidiane, veio tudo certinho e tal, foi tudo ok. Aí chegando aí no final da gestação, se aproximando do parto, já foi um desafio, né, Lidia? Foi. A gestação, tudo certo, né? Aquela questão de enjoos, né, no início ali, 3 meses, mas depois bem tranquilo. E assim, bem tranquilo mesmo. E aí foi se aproximando do parto, que você queria um parto natural, que não foi possível. Que não foi possível, né? Desde o início, né, eu tinha lido muito a respeito, né? Fui atrás de muito conhecimento sobre isso, né? Sobre o parto natural que eu gostaria. E quase aconteceu, né? Foram 8 horas de trabalho de parto, mas os batimentos dele então começaram a cair e teve que fazer a cesárea. Então, na verdade, como se tivesse os dois tipos, né? Experimentou as duas. Isso. E aí veio o Levi, que era um lindão, né? Ele nasceu com quantos quilos? 3,750 kg, 51 centímetros. Um meninão forte, bonito e até então tudo certo, né, Lidia? Tudo certo. Até que veio uma surpresinha não muito agradável. Isso. Então, ele nasceu no dia 19 de julho de 2018, lá em Toledo, no Bom Jesus, porque a intenção era ter o parto natural, né? Enfim, isso era uma quinta de manhã, e aí no sábado de manhã, então, nós recebemos alta. Mas ele não havia feito o cocôzinho, né? E o pediatra até pediu, né, se ele havia feito, e aí nós comentamos que veio uma enfermeira e usou um cotonete, né, para tá auxiliando, estimulando ali a sair algo, né? Mas mesmo assim deu alta, né? E a gente foi para casa, tudo bem, talvez seja normal, né? A gente não tinha esse conhecimento em relação a isso, né? Mas não era normal, né? E os dias foram passando, então sábado a gente foi para casa e na segunda de manhã, então, a gente resolveu ir consultar, mas não por causa disso, né? Por causa que ele não estava mamando corretamente. Então, até a doula estava conosco no final de semana, né? Nos orientando em relação a isso, né? A pegada e tudo mais, mas mesmo assim não mamava. Então, ela percebeu que a língua dele estava presa. Isso já era domingo à noite. Então, ele estava meio que desidratando já, e a gente estava tentando dar ali um complemento, né? Mas foi que não mamava corretamente. Então, segunda a gente foi consultar. De manhã não deu certo, né? Não tinha mais vaga, né? Pelo SUS. E então a gente resolveu, não, vamos ver isso logo, né? Então, segunda tarde marcamos uma consulta. Aí fomos lá e de momento assim o doutor pediu foi tirando a roupinha dele, né? E nós não havíamos percebido nada durante a manhã, né? Demos banho nele ainda e era inverno, né? Então todo empacotadinho, né? E chegamos lá, ele então tirou a roupinha e deitou ele na mesa ali e mandou internar, né? Urgente, porque percebeu que o abdômen dele estava distendendo, né? Estava distendido, estufadinho ali. E nós não havíamos percebido, né? Então foi assim algo bem rápido que foi aumentando, né, distendendo cada vez mais, né, cada minuto ia distendendo mais. Então ele mandou internar, internamos imediatamente, e aí começou uma história, né, e algo que a gente jamais imaginava. Então fomos lá, era umas 2, 3 da tarde, internamos e ficamos lá, e a situação dele ia piorando. Né, as enfermeiras vinham e tentavam pegar veia, ele tinha 5 dias, né, somente, e elas vinham pegar veia e não conseguiam encontrar, né, para hidratar ele, porque não fazia o cocô e cada vez mais distendido. E automaticamente não podia se alimentar, né, porque isso estava não saía o cocô, né? Isso. E também não podia se alimentar porque o inchaço ia sempre aumentando. Não podia mamar, não achavam veia para hidratar e ia aumentando. De qualquer forma, ia aumentando. E
Então eles chamaram até outros, né, especialistas ali de anestesia, enfim, e não conseguiram. Então ele já estava bem fraquinho, bem debilitado, sem ter ali nenhuma hidratação, né, no seu corpo. E foi então que o doutor falou para nós que era bem grave, né, a situação dele, e nós então ficamos desesperados, né? Primeiro filho, e nós nessa situação, né, com medo ali do que podia acontecer, né, sabendo que era algo grave e vendo a situação, né? Vendo a barriguinha dele ali, o estado que estava, né? E a qualquer momento ele poderia não suportar aquilo, né? Isso, podia dar uma convulsão, né? Podia acontecer o pior, né? Era o que o médico havia comentado, inclusive, né? E também que não tinha vaga, né? Exatamente. Para UTI. Então, ali o Senhor já começou a agir, né? E sustentar a vida dele. Ali já foi o início de um milagre. Amém. Né? Que Deus que sustentou nesse tempo. Porque ele precisava do sustento, né? E não tinha. Exato. Era Deus que estava sustentando ele porque tinha um propósito com ele. Então o doutor resolveu mandar com vaga zero, né? Então 1 da manhã, era um ventão, eu lembro aquela noite, né? A Kelly estava lá conosco também, né? E foi uma noite bem diferente. Foi bem difícil aquela noite, né? Difícil. Mas que hoje a gente pode se alegrar e contar, né? Testemunhar do que Deus fez, né? E aí ele foi a Toledo, né? Isso. Com a vaga zero. Ou seja, não tinha vaga na UTI neonatal, mas o Levi foi levado a Toledo pela gravidade da situação. Isso. E aí lá aceitaram, né? Deve aceitar, né? E logo uma enfermeira, isso também faz parte do milagre, né? Porque Deus ele vai nos aquietando, né? Nosso coração vai nos acalmando. E logo uma enfermeira lá, ela conseguiu achar a veia, sabe? Algo impressionante, né? Só que lá também não tinha especialista pro caso dele, né? E o que o doutor aqui achava que poderia ser era megacólon, né? Então lá em Toledo também não tinha especialista. Então foram 2 dias ali de muito sofrimento para ele, né? Muita dor, muito choro. A gente ficava do lado de fora ali, né, na porta, e já conhecia o choro dele, né? Então era bem desesperador. Também faziam estímulos para que ele fizesse o cocô ali, mas ficava nessa situação, né? Mas pelo menos então ele estava sendo hidratado. E o megacólon é o que, Lidy, para quem está assistindo? O megacólon, ele é uma deficiência no intestino grosso, né? Ele já nasceu com essa deficiência, por isso todo o alimento ali foi acumulando, né? Ele dificulta a passagem das fezes ali no final. Então as células, elas estão mortas, né, na verdade. Então não funciona aquela parte do intestino, né? E isso deve ser reconstruído, deve ser retirada essa parte, né, que está morta e ser reconstruído, né, através daí de cirurgia, de colostomia, né, E que foi uma luta também, né, Lídia? Aí depois, então, já ele hidratado e tal, foi descoberto que realmente era isso. Isso. E aí veio a tão temida cirurgia, né? Que nenhuma mãe quer ver a criança, um bebezinho, né, com um corte na barriga, né? Isso. Foi com 5 dias aqui, aí ele ficou 2 lá em Toledo, e aí então conseguiram transferência pela gravidade, né? Também falavam que não tinha vaga, mas ele chorava muito, né? Sofria muito, então eles conseguiram transferir para Cascavel. Então, foram no 7º dia, então ele fez a cirurgia. E eles não conseguiram contato conosco, ou não deu tempo, enfim, pela gravidade. E quando nós estávamos indo para Cascavel, né, lá no HU, ele já estava no centro cirúrgico. Então a gente chegou lá na porta da UTI NEL, onde ele deveria estar, daí a enfermeira veio nos contar, né, que ele já estava no centro cirúrgico e que estava tudo bem, né, enfim, mas a gente fica, né, e daí andar pelos corredores esperando notícia e tudo, né, enfim, aí depois ela veio contar que então tinha terminado, que se a gente quisesse ir lá junto buscar. Essa hora também foi foi bem chocante, né,
algo assim de filme, sei lá, de novela, coisa que a gente nunca tinha vivido. Você chegar ali, daí ele vindo naquela maca lá, cheio de fios branco que nem farinha, né, porque perdeu muito sangue. E depois foram fazendo, né, as transfusões, tudo, mas enfim, graças a Deus tinha ocorrido tudo bem. Então ali foi a cirurgia que eles pegam a parte do intestino e fica aqui na parte de fora, né, do abdômen, e então usa a bolsinha de colostomia, né? Então foi assim que aconteceu. E daí foi recuperando, foi 30 e poucos dias que nós ficamos com ele lá em Cascavel para recuperar essa parte, né? E aí depois viemos embora com essa bolsinha nele, né? E cuidando dessa forma em casa, daí 2 meses. E para aí, daí será retirado. Isso, para daí, pela graça de Deus, porque tem casos que demora mais, né? E daí conseguiu ali fazer em 2 meses já essa reconstrução. E também é mais uma parte do milagre, porque nessa segunda vez que a gente internou com ele, para então fazer essa segunda cirurgia, seria a segunda, mas daí teria mais uma em dezembro, né? Mais 3 meses, internar de novo e tal, né? Mas aí Deus foi tão bom que durou 6 horas de cirurgia, né? A gente também nunca esperava, né? Nossa, uma agonia, né? Meu, não termina nunca. Mas foi para que fizessem tudo de uma vez, né? Porque na primeira eles iriam tirar uma parte do colo, né? E depois reconstruir, né? Seriam em 2. E daí conseguiram fazer de uma vez só, na mesma cirurgia, isso. Aí ficou de novo, UTI e tudo mais, mais 20 e poucos dias, né? E graças a Deus deu tudo certo. Deus abençoe em cada detalhe, através dos médicos, né? Especialistas muito bons, né? Que Deus usou ali para curá-lo completamente. Isso. E aí veio para casa sem a bolsinha, porque sem é um desafio. Isso. Ninguém sabe muitas vezes como lidar com uma situação assim. E fazendo finalmente o cocô de maneira normal. Isso, na fralda. Normal. Só que assim, Kelly, a parte mais, o momento mais difícil para nós, né? Algo que eu esqueci de comentar antes, que é aquela noite que fomos para Toledo, né? A noite que nós voltamos de Toledo, né? Ali quando ele foi internado, o primeiro dia. Porque nós saímos para algo tão simples, né? Para resolver. Língua e nós presa. voltamos de madrugada sem ele. Então nós chegamos em casa e estava tudo arrumado e ele não estava com a gente e nós não sabíamos o que podia acontecer, né? E como Deus te sustentou nesse período? Através da oração, né? A gente sentia assim a mão de Deus através, porque aquela noite acho que foi a noite que nós mais choramos, que nós mais suplicamos, oramos de joelhos, porque são nesses momentos mais difíceis, querendo ou não, que nós buscamos ao Senhor. Exato. E são nesses momentos que Ele mais fala conosco, né? Exatamente. E Ele sustentou assim, né? Nos dando essa paz, essa confiança. Né? No momento não é fácil, mas depois nós percebemos como Deus agiu, né? E tem um outro detalhe bem interessante, né, Lidiane? O Levi, no teste do pezinho dele, também deu um problema, né? Então, o Levi, ele é um milagre total, né? Eu sempre falo. O que aconteceu nesse teste do pezinho que voltou com um problema? Sim, nós estávamos internados, né? Naquela primeira vez, e veio então fibrose cística que ele teria. Então, uma doença muito rara que não vive muito tempo, né, a pessoa. Então, nós ficamos muito abalados quando fomos pesquisar, só que a gente não aceitava isso, né? A gente não aceitava, a gente já estava naquela situação ali, só que a gente rejeitava, né, que ele não tinha. E aí foi feito outro teste e veio de novo com fibrose. E aí o César, ele dormia muitas noites lá, tinha uma salinha, né, para os pais, e eu ia na casa da tia, dormia ali, pertinho do hospital. E ele então, numa dessas noites, Deus falou com ele, né? Ele conta assim que ele sentiu muito forte, que ele estava pesquisando muito sobre isso, e Deus falou para ele que o Levi não tinha isso,
essa certeza Deus deu para ele, né? E daí no outro dia de manhã ele comentou comigo isso, né? Vamos confiar porque o Levi não tem, ele está sarado. E foi feito o terceiro teste. E nós saímos de lá, ganhamos alta, viemos para casa e não tinha nada ainda, né? De resultado. E quando nós estávamos em casa já, eles ligaram para nós que ele não tinha. E o César nem se... Nós não nos preocupamos mais, porque a gente tinha essa certeza. Então a fé, a gente teve que usar muito a nossa fé. Então é um momento assim que Deus aumentou a nossa fé, porque depois que nós saímos de lá, tudo parece tão mais simples, sabe? Você crer, você ter fé, depois que passa por um momento difícil assim, né? A fé é aumentada. E com certeza, Lid, como que às vezes tem alguma mãe, né? O nosso programa do Dia das Mães, que talvez esteja passando por uma situação difícil com seus filhos, enfim, né? Em todas as situações de saúde ou de relacionamento, enfim. Mas a dica que fica é tenha fé, porque a oração de uma mãe, ela tem muito poder. Verdade. Sobre a vida, né, Lídia? Eu creio que isso você pode falar com propriedade. Porque Sim. o Levi, pelos olhos humanos, eu lembro perfeitamente assim, das palavras do médico, né, que eu vivenciei um pouquinho isso contigo. E no primeiro dia que ele estava no hospital, o médico falou para mim assim: você tem muito valor sentimental por esse bebê? Eu falei, sim, ele é filho da minha melhor amiga, né, e tal. Ele falou, não, mas se prepare. Ele falou, e prepare ela. Ou seja, ele deixou um recado, tipo assim, pelos olhos humanos ele não vai sobreviver. E aí naquele momento eu decidi que eu não ia acreditar nisso, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu falei isso pra ele, eu falei, não, nosso Deus é um Deus de milagres e o Levi vai crescer saudável. Então eu vejo assim o poder da oração e o sobrenatural do Senhor movendo, né, Lídia? Sim. A oração de uma mãe, Sim. tem muito poder. É o sustento que Deus dá daí, né? Com Se a certeza. gente coloca diante dele assim, né? Porque ele é o Criador, né? Exato. É confiar totalmente que ele tem um propósito com tudo isso, né? E a passagem que eu sempre digo assim é aquela que falou muito comigo, é aquela passagem de João 9, quando Jesus está com os discípulos, né? Então é uma passagem que eu amo assim, que falou em relação a isso comigo, que eles estavam a caminho e então encontraram um cego de nascença, né? E aí os discípulos já pediram, meu Deus, mas Jesus, quem pecou, né? Foi ele? O que ele fez para ter nascido assim? Ou seus pais, o que fizeram? Daí Jesus diz, não, ninguém teve culpa, porque muitas vezes os pais, depende da situação também, Sim. a gente se culpa, né? Nossa, mas será que eu fiz algo, né, de errado, que ele nasceu com isso? Não, mas é para glorificar, manifestar o poder de Deus. Amém. Que Jesus curou o cego e que Jesus curou o Levi. Amém. Então sempre foi para isso, para manifestar o poder, né, para as pessoas verem que Jesus pode, né, que Jesus é capaz e que ele tem todo o poder e ninguém pode fazer diferente. Amém, com certeza. Lídia, obrigado por esse testemunho, é muito impactante e é muito assim, de uma forma de também assim fazer com que as mulheres, as mães tenham coragem, né, de seguir em frente e tal, e acima de tudo terem fé, orar pelos filhos e fazer com que eles possam também entender, né, como Deus é poderoso, como por que nós fomos criados, né? Isso. E Ele é o dono de tudo, né, Lídia? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E que fique esse testemunho, gente, né? Porque, como eu posso dizer assim com propriedade, eu vivi de perto, né? 4 anos e pouco já, isso, quase 5 anos, né? E é uma coisa assim que realmente o milagre, ele ficou claro, né? Não tinha outra explicação. A cada conquista, a cada pequenas coisinhas, né, que o Levi conseguia superar, mesmo na UTI e tal. E assim, Deus sempre nos surpreendia. Isso. Né? Vai 40 dias. Em 20, meu Deus, assim, ele fez tudo tão de forma leve e mais rápida do que seria o tratamento, né? Isso mesmo. Com certeza. Então, para você que nos assistiu, você que é mãe, que tenha um feliz dia, que possa também se sentir alegre com esse testemunho de vitória, né? Do poder do Senhor na vida do Levi, na vida da Lidiane e também do César. E a você que é mãe, um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe e que nós possamos sempre instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.